Juízes, capítulo 9, 1209 anos antes de Cristo. O subtítulo é Abimeleque. A paz do Senhor, irmãos, estamos aí para mais uma leitura da Palavra de Deus, amém? Vamos aí dar continuidade à leitura, amém? Vamos nos esforçar para que a Palavra de Deus ela fixe, em nossa mente, nós viemos criar o hábito, em nome de Jesus, amém? E Abimeleque, filho de Jerubal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou com eles e com toda a família da casa do pai de sua mãe, dizendo: Eu vos peço que faleis aos ouvidos de todos os moradores de Siquém o que para vós é melhor, que governem sobre vós 70 homens, todos os filhos de Jerubal, ou que governem sobre vós um só homem. Deveis vos lembrar de que eu sou osso vosso e carne vossa. E falar acerca dele os irmãos de sua mãe, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a favor de Abimeleque, porque diziam: é nosso irmão. E lhe deram 70 siclos de prata do templo de Baal-Berite, com os quais Abimeleque alugou alguns homens ociosos e vagabundos que o seguiram. E vindo à casa de seu pai em Ofra, matou seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Mas ficou Jotão, o filho menor de Jerubal, que se escondeu. E reunidos todos os cidadãos de Siquém com toda a casa de Milo, foram e escolheram Abimeleque como rei, perto da planície do pilar que está em Siquém. Aqui diz que Abimeleque ele era o filho de Gideão. Está bem ilustrado nesse capítulo aqui que o que semeia na carne colherá corrupção, como diz em Gálatas 6:8. Abimeleque ele foi nascido da vontade da carne, ele se tornou um canal e um instrumento de mal para Israel. Israel e a família de Gideão estariam melhor se ele nunca tivesse nascido. Mas Gideão viu este bebê quando este nasceu, mas não percebeu que ele tinha gerado um monstro. Uma nação má, que no momento parece inofensiva, ela produz frutos amargos anos depois. Para se tornar rei, se é que podemos chamá-lo assim, Abimeleque matou todos os seus irmãos. Total de 69 pessoas, é muito forte. Versículo 7. E como disseram isso a Jotão, ele foi e se pôs no cume do monte de Gerizim. E levantando a sua voz, clamou e lhe disse: Ouve-me, homens de Siquém, que Deus vos ouvirá a voz. Como foi dito no versículo 5, Jotão ele era o filho menor de Gideão, e o único que ficou vivo depois da morte dos seus 69 irmãos, todos assassinados por Abimeleque. Versículo 8. Uma vez foram as árvores escolher rei para si e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós? Mas a oliveira respondeu: Não deixarei os meus manjares com os quais por minha causa Deus e os homens são honrados para ir ser grandes sobre as árvores. E disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. E respondeu a figueira: Não deixarei a minha doçura e o meu bom fruto para ir ser grande sobre as árvores. E disseram então as árvores à videira: Vem, pois tu, e reina sobre nós. E a videira lhe respondeu: Não deixarei o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, para ir ser grande sobre as árvores. E disseram então todas as árvores ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se na verdade me escolheis para ser rei sobre vós, vinde então e estáis seguros debaixo da minha sombra. E se não, fogo saia do espinheiro que devora os cedros do Líbano. Aqui diz que a alegoria de Jotão era um tanto como uma parábola, como uma profecia. Teve o cumprimento imediato, porque os homens de Siquém tinham eleito um espinheiro para os governar, e a destruição mútua seria o resultado. Mas essa alegoria tinha um significado mais amplo. Na palavra de Deus, Israel ela é representada por uma figueira, uma oliveira e uma videira. E elas simbolizam a bênção nacional, a bênção da aliança e a bênção espiritual. O espinheiro prefigura o anticristo vindouro. No futuro dia escuro de rebelião de Israel, ela se desviará de toda a plenitude de vida e porá sua confiança no governo do anticristo, e a destruição mútua será o resultado, Aqui falando já de um futuro que para nós está próximo.
Agora, pois, se com verdade e com integridade procedesse em fazer rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubbaal e sua casa, e se com eles pagaste conforme a obra das suas mãos, porque meu pai lutou por vós e desprezou a sua vida para vos livrar das mãos dos midianitas. E vós, porém, vos levantastes hoje contra a casa de meu pai e mataste os filhos, 70 varões, sobre uma pedra, e puseste por rei sobre os de Siquém Abimeleque, filho de sua criada, porque é vosso irmão. E se com verdade e com integridade usaste hoje com Jerubbaal e sua casa, alegrai-vos com Abimeleque e alegre-se convosco. Mas se não, fogo saia de Abimeleque que consuma os moradores de Siquém e a casa de Milo, e dos moradores de Siquém e da casa de Milo saia fogo que consuma Abimeleque. E partiu Jotão, e fugindo se foi para Beer, e ali esteve por causa de Abimeleque seu irmão. E depois que Abimeleque dominou sobre Israel por 3 anos, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os homens de Siquém. Eu vou repetir. Enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os de Siquém se levantaram contra Abimeleque. Se os homens desejam o mal, assim como Abimeleque, Deus se encarregará de que eles recebam o mal. Meu Deus. Para que a violência cometida contra os 70 filhos de Jerubbaal e o sangue deles viesse a cair sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os homens de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E puseram os moradores de Siquém armadores de emboscadas nos cumes dos montes, os quais assaltavam todos os que junto a eles passavam pelo caminho. A respeito disso foi dado aviso a Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, veio com seus irmãos e passaram a Siquém. E os moradores de Siquém confiaram nele. E saindo ao campo, vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas e festejaram com alegria. E entrando no templo de seus deuses, comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. O espírito maligno estava operando aqui, fazendo o que Deus o tinha destinado a fazer. Meu Deus. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem é Siquém para que nós os sirvamos? Não é ele o filho de Jerubbaal? E não é Zebul seu assistente? Sirvamos aos homens de Amor, pai de Siquém. Porém, que motivos teríamos para servi-lo? Se fosse este povo entregue na minha mão, eu lançaria fora Abimeleque e diria a Abimeleque: aumente teus esquadrões e sai. Aqui Gaal está enviando uma provocação a Abimeleque, né? Para que ele saísse e lutasse com ele. E Zebul, assistente da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Ebed, acendeu-se sua ira. Zebul, ele era o governador da cidade, sobre a ordem de Abimeleque. E enviou sagazmente mensageiros de Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, o filho de Ebed, e seus irmãos chegarão a Siquém, e eis que se revoltam e fortificam toda a cidade contra ti. Levanta-te, pois, agora de noite, tu e o teu povo que está contigo, e põe emboscadas no campo. E pela manhã, ao sair do sol, tu te levantarás e atacarás a cidade. E ele e o povo que está com ele sairão contra ti, e tu farás com ele conforme puderes. Levantando-se, pois, de noite, Abimeleque, que todo o povo que com ele estava, puseram emboscadas contra Siquém com 4 companhias. E Gaal, filho de Ebed, saiu e ficou à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele estava levantaram-se da emboscada. E vendo Gaal, o povo disse a Zebul: eis que o povo que desce dos cumes dos montes. E Zebul lhe respondeu: a sombra dos montes te parece homens. Mas Gaal voltou a falar e disse: eis ali um povo que desce pelo meio da terra, e um esquadrão vem do caminho da campina de Meonenim. E Zebul lhe respondeu: onde, pois, está a tua boca com o qual dizias: quem é Abimeleque para o que sirvamos? Não é este o povo que desprezaste? Sai, pois, agora e lute contra ele. E Gaal saiu diante dos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Mas o perseguiu Abimeleque, diante do qual ele fugiu, e caíram muitos feridos até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul lançou fora Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. E aconteceu que no seguinte dia, o povo saiu ao campo,
E foi dado aviso a Abimeleque, o qual, tomando o povo, repartiu em 3 companhias, e pôs emboscadas no campo. E olhando, eis o povo sair da cidade e se levantou contra ele e o feriu. Pois Abimeleque e o esquadrão que estava com ele atacaram com ímpeto e pararam à entrada da porta da cidade. E as 2 companhias atacaram todos os que estavam no campo e os feriram. E depois de Abimeleque combater a cidade por todo aquele dia, tomou-a e matou o povo que nela estava. E assolou a cidade e semeou de sal. E quando ouviram isto, todos os que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Deus, do deus Berite. E foi dito a Abimeleque como todos os da torre de Siquém estavam reunidos. Então subiu Abimeleque ao monte Salmão, e ele e todas as pessoas que ele estavam, e tomou Abimeleque um machado em sua mão e cortou um ramo de árvores, e levantando-o colocou sobre os seus ombros, dizendo ao povo que estava com ele: o que vistes que eu faço, façai vós rapidamente como eu. E assim fez todo o povo, cortou também cada um seu ramo e seguiu Abimeleque. E puseram os ramos junto à fortaleza, e com os ramos atearam fogo à fortaleza, com os que nela estavam, de maneira que morreram todos da torre de Siquém, uns 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque se foi para Tebes, e pôs cerco a Tebes, e a tomou. E no meio daquela cidade havia uma torre forte, para a qual se retiraram todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade. E fechando atrás de si as portas, subiram ao eirado alto da torre. E veio Abimeleque à torre, e combatendo-a, chegou até a porta da torre, para lhe atear fogo. Mas uma mulher lançou abaixo um pedaço de uma roda de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. E logo chamou ele o seu escudeiro e lhe disse: tira tua espada e me mata, para que não venha dizer de mim, uma mulher o matou. E o seu escudeiro o atravessou e ele morreu. E quando os israelitas viram morto Abimeleque, foram-se cada um para sua casa. E assim, sobre Abimeleque, Deus fez tornar o mal que ele tinha feito contra seu pai, matando seus 70 irmãos. E também todo o mal dos homens de Siquém Deus fez tornar sobre suas cabeças, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Assim vemos, o estado de ruína ao qual Israel tinha caído, e tudo devido ao pecado. Amém? Esse foi o capítulo 9. Daremos continuidade aos próximos capítulos. Amém? Fique firme, fique na paz e vamos continuar lendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém?